Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do De Quebra. Hoje estou aqui com minha parceira Aimee, boa noite. e eu sou a Luísa. A gente está apresentando hoje uma pessoa, um convidado muito especial, que é o Alair. Ele vai falar um pouco sobre o festival que acontece todo ano, que é o Festival de Marchinhas, e falar um pouco sobre o coletivo que produz esse evento, que é o Coletivo Jatobá, e a orquestra e a Escolinha Jatobá. Se apresenta aí, boa noite, Alair. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, gente, pela oportunidade. Bom, meu nome é Alair Júnior, tenho 37 anos e sou cria daqui da Quebrada, da Coab 2, Itaquera. E durante esse processo tive a linguagem de música como um contato primordial na minha vida, vamos se dizer assim, único, que até então eu não me identificava com nada, né, esportes e cultura também, até que eu conheci a linguagem da música e através disso, me formei, estudei, e nesse processo nasceu um filho que foi o Jatobá, o coletivo Jatobá. Então, nós temos um trabalho hoje, aqui na Coab 2, completando 15 anos de história, inclusive nesse ano de 2025. E, bom, vocês vão saber mais daqui a pouquinho. O nome de Jatobá, ele veio da onde? Esse filho aí. Nome do Jatobá. Bom, Jatobá, na verdade, nós sabemos que tem uma árvore, né, que dá os frutos de Jatobá, mas nós não somos correlacionados a isso. Jatobá é uma pessoa, é um menino que hoje é um homem. Nós nos conhecemos aqui na Escola Estadual Salim Farah Maluf, e eu dava aula lá na fanfarra, né, na verdade eu comecei na fanfarra do Salim, depois dava aula, e eu conheci lá o Lucas Carolino, que era o Jatobá. E durante esse processo ele participou também da fanfarra, fez aula comigo, tal, e acabou virando professor de música também. Hoje ele atua no projeto, junto conosco e faz parte de todo esse processo. E tudo que hoje nós construímos, que tem o nome do Jatobá, nós devemos a esse encontro que a gente teve aí a partir da escola estadual de Salim. Uhum, sim. Um salve então. Salim. O Salim. Exatamente, que é aqui perto também, aqui do nosso estúdio. E quando você começou, que você começou a dar aula, assim, era o que você queria de profissão ou era só, lógico, já era um trabalho já, mas você se imaginava daqui 15 anos, que é 25 anos agora, 2025, você imaginaria que você estaria nesse momento ou em algum momento você falou que pensou que não seria, que era só um hobby? É uma parada muito louca, né, porque eu tinha 10 anos de idade, quando eu, fiz aquele processo do quarto ano para o quinto, e aí era a formatura da escola, e aí eu vi a fanfarra tocando, né, e aí foi paixão à primeira vista. No ano seguinte eu fui procurar saber como que eu entrava na fanfarra, e aí eu ingressei. E logo que eu entrei, né, e comecei a ter o contato, aprender os instrumentos, na época de percussão, não tinham instrumentos de sopro. Eu já falava pra minha mãe que eu queria ser maestro, né, sem saber o que a vida ia proporcionar pra frente. E aí o professor na época, que é o finado já inclusive, em memória aí, professor Alexandre, ele falava pra minha mãe, brincava, né: "Ó, esse menino fica falando que quer ser maestro, vai ter que estudar muito, vai ter que estudar muito". E isso daí ficou no meu subconsciente, e assim foi. Eu acabei estudando muito, né, a profissão de música aí, dizem que você estuda mais que o médico até, né. Uhum. Muito mais. Então a gente continua nessa luta aí, mas foi assim que foi o início. Sim. Essa essa parte, assim, de você buscar ou pelo menos ter essa memória de você sempre falar: "Ah, eu quero ser maestro", e hoje
você sendo maestro, professor, coordenador pedagógico, você é lá no Instituto Dom Bosco, como que é pra você, assim, como você se sente ou você relembrando, assim: "Ah, eu desde o começo eu queria ser maestro e hoje eu tô aqui"? Ah, é um dever, um sentimento, né, de sensação, assim, de dever cumprido. Mas a vida é muito louca, porque nesse processo a gente sabe, né, nós vamos ficando adolescente, as coisas vão acontecendo, aí a gente aqui como pobre na periferia, o calo aperta na família, você tem que trabalhar, né? Mas tudo se encaixou para que isso acontecesse na minha vida. Eu tentei na época, o telemarketing ele era muito forte, né? Então eu tentei trabalhar em empresa de telemarketing várias vezes, vi todos os meus amigos entrando na empresa e eu sendo reprovado nas provas, por conta de uma situação que eu tenho minha dicção hoje ela é bem melhor, mas há uns anos atrás eu tinha minha língua muito presa, e isso daí foi um dos malefícios que eu não entrei, que hoje, né, virou um benefício. Não não perdeu McDonald's nada, tá? Não perdeu nada. McDonald's fast food, também tentei entrar, via todo mundo entrando, também fui, prova lá e Nem mesmo sabia que tinha problema. prova pra entrar no Eu não McDonald's. sabia também não. Pois Achei que era é, só entregar o currículo e né. esperar alguém, Comigo teve, né, na sua e foi época. negativo, é. Ainda bem também. E aí a terceira situação também foi telemarketing também, mas era uma parada de digitação, eu nem cheguei a fazer, dicção, assim, né. E aí eu lembro que tinha um tempo para você digitar lá um monte de coisa e eu não tinha, né, o manuseio do teclado, e não entrei, e aí as coisas foram acontecendo, né, e sempre assim a música ela vinha como uma onda na minha vida. Eu tentava sair pela necessidade, mas ela me arrastava de novo pra dentro. Então eu acho que rola muito a parada do destino, né. Meus pais também, eles, ao passar do tempo, eh e no início meu pai falava que o sonho dele era que eu fosse contador, que ele era contador também, né, e eu tinha que trabalhar com contabilidade, que dava dinheiro, e tal. Mas aos passos que eles viram que eu fui evoluindo na música, aquele instrumento que eu não conseguia tocar nada e levava para casa, já saía som e algumas coisas. Aí meu pai começou a mudar o discurso, falava: "Não, você tem que tocar Raycone filho, não, você tem que tocar as músicas antigas, não sei o quê". Então eu tive um apoio muito grande, assim, né, da minha família, e isso me fortificou bastante. Os meus primeiros instrumentos eu ganhei dos meus pais, assim, e isso foi na época, eh, me alavancou bastante, né. Que bom que deu certo. Exatamente, né. E aí não perdeu nada no McDonald's, nem no Não, telemarketing. Pois é, Lina. tô perdendo muito. Eu ia ganhar bastante nessa viagem. Você já se imaginou fora, né, lógico, as profissões que a gente vai mais pela necessidade, que é o telemarketing, o McDonald's, por exemplo. Você já se imaginou em uma outra profissão? Igual você falou, seu pai queria que você fosse contador, mas para além da música, algum dia você cogitou alguma outra área ou segmento e viu Então, vocês sabem que chegou uma hora que eu acabei sendo contador. Eu meu Deus, fiquei, foi eh, pego. 5 anos trabalhando numa empresa, que na verdade meu pai trabalhava lá, né, e eu precisava fazer um primeiro emprego, né, a situação que eu falei pra vocês, aquela pressão familiar, e tal. E ele acabou me levando pra trabalhar com ele, só que eu já estava fazendo faculdade de música, conservatório, tudo. Então o que que eu fazia? Eu levava meu instrumento pra empresa, no escritório, né, e nas horas vagas ali, hora do almoço, tal, eu tocava literalmente a boca no trombone. E aí estudava lá, tal. E foi passando o tempo, meu pai adoeceu e eu acabei ficando no lugar dele nessa empresa. Então durante esses 5 anos eu construí lá um lance bem sólido, assim, né. Mas aí eu me formei na faculdade, e aí eu tinha prometido para mim mesmo que quando eu me formasse, eu seguiria no que era o meu sonho, né. E aí, mais uma vez, por ironia do destino, nessa mesma época da minha formação, eu recebi um convite para assumir o projeto da obra social Dom Bosco, que é onde eu estou até hoje.
E aí fui lá, né, e enfim, fiz as etapas lá de processo seletivo e acabou dando certo. São 13 anos já de história lá. Hum. E aí dentro também da Dom Bosco, em 2024, eu recebi a proposta de sair, né, da onde eu estava enquanto educador ali, né, da música, e assumir a parte da coordenação pedagógica, assistência da coordenação. E aí eu aceitei esse desafio. Então, para mim foi uma novidade, assim, mas também foi uma parada muito louca, porque nesse processo eu me identifiquei como um fazedor de cultura. Então hoje, além, né, de músico atuante, professor, eu também faço produção cultural, né, gosto de escrever projeto. E aí em todo esse rolê eu conheci bastante, vertentes da cultura, assim, que me chamaram a atenção. E lá na Dom Bosco a gente tem um um rico ambiente, vamos se dizer assim, que proporciona tudo isso. Lá são 19 oficinas culturais e esportivas, e aí hoje eu consigo ajudar a coordenar todo esse rolê, né. Então você tem capoeira, dança, música, futebol, futsal, artes circenses e por aí vai. Tem de E tudo. aí essa parada abriu meu leque, né. Então pra mim, assim, foi um lance muito louco, né. Eu respiro música. Vocês podem ver aqui, ó, tá escrito no meu braço, mas eu tomei outros rumos, né, mas sem deixar. Vou dar um exemplo de hoje. Então hoje chegou lá, tal, deu meu horário de almoço, tenho 2 horas de almoço, peguei minha flautinha, coloquei meu saxofone aqui nas costas, fui lá pra sala quietinho estudar, e assim a gente vai indo, né, vai construindo. Aos finais de semana também eu faço as atividades musicais, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E Uma coisa também que é o meu relato pessoal, por exemplo, que eu já tentei aprender música, né. Nunca deu certo, tá. Mas mas é que assim, eu percebi depois de um tempo que a música é um processo de muita disciplina, de você fazer várias vezes, de você continuar, igual você falou, de você continuar estudando, de você pegar no seu almoço, ir para uma salinha e estudar. E, para mim, por exemplo, eu sempre quis um resultado muito rápido. Então eu pegava qualquer eu tentei vários, flauta doce, teclado, violão, bateria, tentei muita coisa. E aí, por exemplo, eu tentava, aí na primeira tentativa dava errado, eu já falava: "Não, eu não quero, não é pra mim". Sem me dar essa oportunidade do meu corpo ter a memória muscular e de aprender. E aí você, quanto professor, assim, como que você tenta incentivar as pessoas a ter essa disciplina de que você precisa continuar, até você aprender de fato a tocar o instrumento e que aquilo vai te dar algum fruto no futuro, e que não é mamão, assim, que você vai tocar uma nota e vai sair perfeito. E também para você enquanto, aluno, né, aprendiz, como que você se, portou com a sua própria disciplina para você continuar tentando e não desistir no primeiro instrumento que deu errado? Na verdade, a minha vida musical, ela sempre foi muito errada. Eu sou uma pessoa muito ruim para aprender qualquer coisa de instrumento. Só que eu descobri que eu era muito insistente. Então a minha insistência fez eu estar onde eu estou hoje. Eu conheço vários amigos, né, e várias pessoas que cresceram comigo, assim, passaram em algum momento da vida que tem muita facilidade em aprender, né, vários instrumentos e enfim, só que acabaram ficando pelo caminho por conta da falta de insistência talvez. Da mesma forma que aquele ditado, né, "o que vem rápido vai rápido", e eu acho que rola um pouco disso sim. E na camiseta da Fanfarra do Salim, tinha um lance que dizia assim, "Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos". Então tomei isso para mim. Então eu não era, não tinha as habilidades, mas eu tinha persistência, né. E aí para mim, todos os processos de todos os instrumentos que eu toco hoje, que não são poucos, são bastante,
basicamente assim, foram muito dolorosos, mas um determinado momento eu peguei o fio da meada, né, e aí eu virei essa chavinha e a coisa aconteceu. E aí enquanto professor, eu tento passar isso pra galera que aprende comigo, né, desmistificar na verdade o que você falou. Que é embaçado o rolê de você aprender o instrumento. Na verdade, o primeiro passo é você conscientizar, né, a pessoa de ter o compromisso ali em querer estudar e tá ali, porque também é como você falou, a pessoa chega, ela acha que ela vai tocar o instrumento de maneira rápida, quando na verdade não é por aí, né, tem todo um processo. Mas é importante também que quando a pessoa chegue, ela fique a par desse processo, porque muitas vezes você não sabe, né. Então, um instrumento de sopro, por exemplo, para você começar a entender ele, tirar alguma coisinha ali, são 6 meses de estudo intensos, né. Então, se eu não tenho aqui essa informação, eu crio uma utopia, que eu vou chegar lá e vou pegar o saxofone lá, vou sair tocando, né. Sabe que eu sempre pensei que eu ia acordar um dia Tô tocando violão. Isso, e eu já sabia. virei música. Yes. Mas é Um processo, um né. processo evolutivo muito louco, porque nessa onda acontece, eu enquanto professor, a mesma coisa que eu falei agora há pouco. Aparecem muitas pessoas que parecem que nasceram tocando, mas nunca pegaram no instrumento, e aparecem outras que você vê que tem uma extrema dificuldade, mas não Hum. larga o osso. Eu acho que esse aí é eu e você, porque eu não sei de nada, e aí sempre que eu vejo a Luísa, ela tá fazendo uma coisa diferente. Eu lembro que quando eu conheci ela, que a gente era bem criança, eu vi ela jogando futebol. Aí, só que assim, era a Luísa pequenininha, desse tamanho assim, jogando futebol num monte de moleque gigante. Aí passava, tipo assim, um mês era a Luísa andando de skate. Eu falava: "Ué, ela não jogava futebol?". Aí depois de um tempo era a Luísa jogando vôlei. Eu falava: "Ué, mas ela não andava de skate?". Aí depois de um tempo era tocando violão, mas ué. E depois era outra coisa, depois era bateria, depois era cantar e depois era muita coisa. Então acho que a gente tem esse essa comparação aqui da pessoa que consegue, parece que nasce para aquilo, e a pessoa que achar que vai acordar e vai tocar violão, que é o meu caso e não acontece. Sim, é muito disso, porque não é que acho que eu tenho um pouco dessa facilidade, mas eu sempre fui O muito Deus tem teimosa, seus né. Eu favoritos. sempre fui teimosa. Então eu ficava: "Eu quero aprender, eu quero fazer isso". E aí 2, 3 dias eu tentava, não vai. "Ah, vai, eu quero Uma que hora vai". dá, Então vai. vai. É o Aí que vocês falaram, né, você precisa fazer um planejamento de compromisso, porque o instrumento, né, vou dar um exemplo, eu posso falar com mais propriedade, né, o instrumento de sopro. Então a gente trabalha aqui com um músculo daqui da nossa área bucal aqui, que a gente chama de embocadura. O que que é embocadura? Ela é o ato de eu colocar o instrumento na boca, de eu embocar o instrumento, né. E aí, se isso daqui não tiver trabalhado, assim como eu vou para uma academia, né, para fortificar meu músculo, para emagrecer, enfim, a coisa ela não vai acontecer legal do jeito que ela precisa acontecer. Então, você imagina que isso é um músculo, né, voltando do princípio. Então, se é um músculo, eu tenho que malhar ele. E para mim malhar ele, eu tenho que tocar. Então, quanto mais você tiver atrito, contato com o instrumento, né, você vai ficar melhor. Então é uma lógica, assim como A, B, C, né. Quem diria, e né, a que insistência, praticar, teimosia, que a pra ia praticar ia dar certo. é. Quem diria, né? Mas, você, lógico, né, na música você tem essa disciplina, essa persistência, mas na vida pessoal, a questão de hobby, de coisas sua, você costuma ter essa mesma persistência ou você é aquele que: "Ai, vou aprender tricô", e aí você tenta e depois desiste, assim? Ou é sempre em tudo que você Não, faz, acho que você é em tudo que eu faço. bom, Tô lembrando, eu ando de bike, né, hoje eu tenho minha vida, toda comercial aqui, na quebrada, mas a minha residência é em Mogi, então eu moro lá.
E aí eu ando de bike também, né, então eu tenho uma modalidade que se chama mountain bike, que é bicicleta de montanhas, pegar morro, aqueles vídeos lá do Instagram lá que você vê a galera xingando lá andando de bicicleta, e eu faço esse rolê aí. E é muito louco, né, várias aventuras, assim, no meio do mato, e tal, e e eu vejo minha persistência nisso, porque tem vários lugares ali que eu vejo a galera desistindo, eu falo: "Não, eu tô Aqui aqui, não. vou fazer a parada acontecer Até aqui o no final. sacrifício". Então acho que isso é um exemplo legal que eu levo pra minha vida mesmo. Que bom, Bike é que insistência, né, bom. porque Tudo, dá né? 3 pedaladas e nossa senhora. Começa a doer aqui a baca da Não, eu perna, falo: a gente "Gente, fala assim: "Não, aqui também, né". pra mim não". Da academia que é parada eu consigo fazer, imagina aqui você anda. É, é um exercício bacana. Sim, não, você dá grau também com a Não, não, não. ah, é só Isso é outro jogo. ai, já é demais. Sobre o festival em si de marchinhas. Então, vai, né, vamos então adentrar nesse assunto aí coletivo Jatobá. Então, o Jatobá, ele surge através de uma brincadeira de amigos lá na minha casa em 2011. Então, eu morava sozinho, sozinho não, né? Morava eu e o Luiz Belinski. Nós morávamos juntos, né, sozinho quando a gente eu digo assim, sem os responsáveis, né, mãe, pai, Sim. família. E aí, a gente se reunia muito lá. Então eu, Luiz, vou citar só as figurinhas aqui na quebrada, Raul, Tunico, o Matheus, o Jato. E aí a gente se reunia muito lá e eram, né, várias resenhas. E em uma dessas resenhas a gente lançou a marchinha do Jatobá, que inclusive tem um vídeo. Olha que parada muito louca, a gente teve a ideia, né, no meio desse rolê, de fazer o vídeo para registrar que a gente estava fazendo a marchinha. Esse vídeo ele existe no YouTube. E aí, por que que a gente fez essa marchinha? Porque a gente já curtia a onda do carnaval. Mas a gente curtia carnaval numa cidade do interior chamada São Luís do Paraitinga. Lá é o carnaval de rua, né? E instrumentos de charanga, né, de sopro, percussão. E aí a gente curtia muito lá e tal, bebia muito daquela fonte e a gente queria fazer alguma coisa aqui na quebrada. Então daí nasce o Bloco do Jatobá, através desse dia aí na minha casa lá, dessa marchinha. E aí a coisa aconteceu. E nós pensamos em colocar o bloco na rua. E aí, quando a gente coloca, o primeiro ano que a gente coloca isso daí, que a gente sai realmente no aqui na quebrada, foi no antigo Reação Arte e Cultura, que fica ali atrás do mercado ainda é Extra ali? É, É, mas atrás do Que Extra, um não dia foi ficava barateiro, que outro dia foi isso, na época era barateiro. E aí, a gente saiu ali, mas a gente não tinha identificação ainda enquanto bloco do Jatobá. Então saímos lá, tal, tocando marchinha de carnaval, da Mamãe Eu Quero, né, enfim. E aí isso daí eu lembro como se fosse hoje, porque foi uma parada horripilante pra galera dos prédios, que o pessoal abria as janelas, assim, ficava sem entender nada, tipo 12 cara tocando na rua e, mano, tentando parar o trânsito, aquela loucura sem apoio de ninguém, sem nada. Desses 12 virou uns 20 e ali acabou o rolê. E aí, porra, mano, que legal, né? Vamos fazer de novo. Aí no outro ano a gente repetiu, mas já com uma identidade, né, de Jatobá, e tal. E aí essa coisa ela vai se construindo. O Jatobá, ele saía às quartas-feiras à noite, mas era um rolê de louco, assim, tipo, mano, era uma parada surreal. A gente fazia um caldeirão na época, que a gente chamava de xixi de saci, ai, que era pinga com quisuco. meu Deus, Velho, que nojo. isso daí era tipo 7 horas da noite.
O bloco ele saía tipo 9, e pensa no grau Como que da saía o é. bloco? E aí era muito legal, né, esse período. Era legal, assim, Entretanto, eu comecei a olhar junto com a galera, né, e a gente começou a entender que a gente estava querendo fazer uma parada, só que nós gostaríamos também que tivessem famílias envolvidas. E do jeito que estava rolando, era impossível isso acontecer. Então o que que a gente fez? A gente cortou, né, o xixi de Saci e mudamos o dia do bloco. Então ele parou de sair de quarta-feira à noite e começou a sair de domingo. Aí, totalmente no primeiro ano que a gente fez essa mudança, a coisa já virou de uma tal forma, assim, e a gente foi construindo, tal, construindo. Chegou um determinado momento, eh, ali para 2000 e um pouco antes da pandemia, 2019, foi. Teve uma oportunidade de um projeto, de um edital, e eu acabei me inscrevendo nesse edital, nós fomos contemplados. E aí, beleza, aí a gente deu uma guinada no bloco, assim, ficamos com instrumentos bonitões, assim, no rolê e tal. Só que aí a gente começou a identificar que só o bloco de carnaval, ele não era o suficiente para o que a gente queria fazer. A gente gostaria de mais pela quebrada. E aí, então, começou a surgir a ideia de ter oficinas de música a partir do bloco de carnaval. A gente queria alguma atividade que ela rolasse durante o ano inteiro, e não somente na época de carnaval, né, nas festividades de Momo. Daí então, o ano virou, quando foi 2020, surgiu um edital específico para blocos de carnaval de rua da cidade de São Paulo. E aí eu escrevi um projeto escrito, o título ele era "Do bloco de carnaval à orquestra periférica". E aí daí então nasceu o projeto da orquestra e da escolinha do Jatobá. Então ele nasceu através da aprovação desse edital, que aí a gente conseguiu se estruturar financeiramente, empenhando os valores nos instrumentos, né, em aulas, enfim. E aí saiu 2 produtos novos, então a gente não ficava mais então até o carnaval, a gente tinha oficinas e também a gente tinha o produto final disso tudo, que era uma orquestra que pudesse representar tudo que a gente estava querendo fazer. Então, por exemplo, a gente quer uma apresentação do Jatobá, quem é que vai apresentar? Vai ser essa orquestra dos intermediários. E aí a coisa começou a acontecer. Dentro do projeto até da escolinha, da orquestra, essa diversidade, assim, de idade dentro da escolinha, é o que, assim, pra você, assim, né, na sua visão, assim, o que tem de maior dificuldade ou que tenha muita facilidade, assim, entre as faixa etária? Ou tem alguma, não sei, algum problema que você vê ou pra você é só ganho, só tem. É que na verdade é assim, ó, por natureza o adulto ele sempre vai ter uma dificuldade maior que a criança, né, isso é uma lógica. Então, só que o nosso projeto, ele não quer que você saia músico. Ele quer que você vá lá e você curta o barato de aprender o instrumento, de estar ali conosco, de estar fazendo ali o fomento na quebrada e estar fazendo parte de tudo aquilo. Então ele é um projeto inclusivo social. Nós demoramos bastante tempo para criar essa identidade. Então a gente dava aula, a gente fazia as coisas acontecerem, de tudo que eu falei para vocês, mas a gente não entendia qual que era a finalidade do projeto. E hoje isso pra gente é muito claro. Converso muito com o Raulzinho, né, sobre isso até. Que o nosso produto final, na verdade, não é aquela cobrança. Não, você vai ter que aprender o instrumento, você vai ter que ser músico. Na verdade, não. Na verdade, é você se sentir bem em você estar ali, né? A gente tem as percas e ganhos, né? Mas é tudo tão natural pra gente, né? Que você vê ali a pessoa evoluir de uma forma gostosa, vamos se dizer assim. E isso pra gente eu acho É que é o melhor produto, sabe, final. E a gente tem uma característica
que praticamente nenhum outro projeto aqui na cidade de São Paulo tem, que é o quê? A gente tem uma abertura, né, sem distinção de faixa etária para os nossos produtos através das oficinas. Então, se você pega lá, por exemplo, o projeto Guri, que é um projeto que é muito funcional, muito bacana, mas assim, ele tem É limitado. Ele a limite de limitação de faixa etária. Você pega, por exemplo, as escolas de música da cidade de São Paulo, que são gratuitas, eh, ele não tem, eh, como eu posso dizer? Ele não demonstra, né, que tem, por exemplo, esse limite da faixa etária, mas se você vai lá com os seus 20 anos de idade e se inscreve para aprender um instrumento, a chance de você conseguir é zero. Por quê? Porque ele exige que você toque uma música que seja uma música de alto nível. Então, se você está indo para aprender, como é que você vai tocar uma coisa que você não sabe, né? sim. Então Sim. eles amarram dessa forma. Eles não falam que você não pode Tá participar. na entrelinhas, assim. Exatamente, é intrínseco, né. Então a nossa diferença é isso, assim, né, então, é uma luta, né, não é um processo fácil, mas é um processo muito E gratificante. que vale a pena também, né. A gente também Exatamente. estava conversando no outro episódio, que inclusive vai estar aí nas nossas redes sociais, que a gente falou com o Felipe BN e com a Paola, que era também sobre você ter o olhar para si e se dar o prazer de só fazer alguma coisa e não comercializar e não ser músico, estudar para ser músico. Às vezes só para você gostar do momento, de você tocar na sua casa, de você tocar com os amigos, e nem sempre fazer dinheiro daquilo, ou fazer profissão daquilo, fazer recurso daquilo, mas às vezes só um hobby mesmo para você se sentir bem com você mesmo em algum momento e sem restrições, né, como de idade, por exemplo, como de, região, né, ou coisas do tipo. Eu acho que isso é bem importante também para trazer as pessoas para perto, ainda mais no Jatobá que abrange tantas classificações ali, né, de criança ao idoso, assim, até porque para o aprendizado não deveria ter idade, né, tipo, todo mundo tá apto, todo mundo Tá pode. todo mundo aprendendo, né. E você tá fazendo o que gosta também, não é algo que é a sua obrigação é você chegar lá e você não, você tá indo porque você quer, ainda mais ali na escolinha, na orquestra, você vai ali, tipo, você acorda no sábado e fala: "Não, eu vou pra escolinha, eu vou aprender tal coisa". Tô fazendo nada mesmo, eu Tô se eu me ficar em casa interessei, eu e o ambiente é legal, o ambiente é leve pra você aprender. O Alair e o Raul tá sempre ali. Eu falo porque eu faço parte da escolinha, então eles estão sempre ali, tipo, pra tirar dúvida, pra: "Ah, eu não tô conseguindo isso aqui". "Não, calma, vamos ver dessa forma, ou ver dessa forma", pra você conseguir tirar e aprender algo que você realmente quer, sabe. Você tá ali, tipo, e tá gostando. Dá, tipo, Olha, motivação. e de tudo, né, nessa vida a gente vai aprendendo tirando proveito, né. Então, por exemplo, lembra aqueles trampos de venda de pirâmide lá, que você tinha que ir no D lá, você chamava um amigo. A gente entrou numa brisa dessa no nosso projeto, porque hoje nós temos eu, Alair, o Raul, eu cuido da parte de sopro e coordenação geral ali, o Raul cuida da parte da percussão, a gente tem o Rafael que trabalha com a parte de violões e também é produto da orquestra e da escolinha, que ele iniciou lá aprendendo a tocar saxofone. E aí lá dentro a gente descobriu que ele era um puta cara tocando violão. Inclusive já tinha dado oficina aqui no Reação também. A gente tem o Danilo mexe também com a área de sopro. A gente tem o Lucas Carolino, que é o Jatobá, que trabalha com o sopro também, porque só para vocês entenderem, quando a gente fala sopro, dentro da área de sopro tem uma gama muito diversificada de instrumentos lá, né. Então nós temos vários instrumentos entre metais e madeiras. E a gente tem a Débora também, que trabalha com sopro também, especificamente com flautas. Então você vê quantas pessoas, né, que na verdade todas essas pessoas ninguém caiu ali de chapéu. Eles passaram por um processo dentro da orquestra como participantes, em determinado momento foi se oferecido
esse lance: "Ô, você topa", ou foi a livre e espontânea vontade, né: "Pô, queria fazer mais pelo projeto, queria dar aula, queria ajudar o próximo". Então você vai fazendo essa pirâmide, né. E é uma parada muito louca, porque a gente sabe que, tudo hoje é movido a dinheiro, né, e é uma coisa natural também, porque a gente precisa sobreviver. Mas na grande maioria das vezes ali naquele espaço, a gente não tem o dinheiro ali falando por si, mas nós temos pessoas que estão se sentindo bem, que se sentem bem de estar ali naquele momento reproduzindo, o ensino através da linguagem da música. Então isso daí é uma parada que eu posso ficar aqui horas e horas tentando explicar, mas eu não vou conseguir Tem sentimento que não se isso, explica, realmente expressar. você só sente mesmo. E também, inclusive, um salve aí para todo mundo que foi citado, né, que também faz parte, desse todo desenvolvimento. Se essa galera não existisse, você também não estaria aqui, até porque é um coletivo, igual você falou. Pode falar. A gente tem também o caçulinha que entrou agora, o mais novo que também tá dando aula, que é o Tiaguinho, Ah, que também foi um menino que foi aluno meu dentro de um processo evolutivo, ele já vinha tocando, aí ele caiu no meu colo já enquanto músico, tal, eu ajudei ele a evoluir cada vez mais e hoje o Tiaguinho tá com a gente aí também na parte da docência aí do Jatobá, também instrumento de sopro. Inclusive, pessoal, a gente já está quase encerrando aqui o nosso episódio de hoje. Inclusive, terão outros aí para vocês acompanharem nas redes sociais. Antes da gente finalizar, eu queria também falar um pouquinho mais sobre o festival aí, que a Luísa vai incrementar algumas coisas para vocês darem uma entendida no assunto. Fica à vontade. beleza. A gente falou sobre o coletivo, falou sobre, a orquestra, a escolinha. E quando que surgiu o Festival de Marchinhas? Ele acontece todo ano, né, foi o terceiro esse ano, é isso? É, Terceiro eu tô evento? pensando aqui no que vocês estão falando, né, Acho que é no não terceiro. que a gente tenha, na verdade, esquecido desse assunto, mas é que pra gente chegar nele não tem como falar do festival sem falar dessa construção, né, que a gente conversou até agora. Sim. O festival ele é fruto de tudo que a gente já conversou, né, do carnaval em si. Nós estamos aí na nossa terceira edição, fizemos agora no ano de 2025. E ele é um lance bem interessante, onde nós abrimos, propostas e oportunidades para compositores, né, distintos, sendo músicos, não sendo músicos, basta você escrever ali, ao ponto da gente conseguir musicalizar o que você está querendo transparecer ali pela ideia do papel. E esse festival ele tem 10 finalistas. Esse ano de 2025, acho que foram 27 inscritos, 25 por aí, foi alguma coisa assim. De várias cidades, né, de São Paulo, teve gente até de fora também, acho que lá de Recife, se inscreveu. E aí a gente tem a grande final, né, então a gente abre as inscrições, o festival ele tem premiação em dinheiro, né, isso motiva a galera também, fomenta, né, a quebrada. E a gente tem uma banda de apoio, então essa banda ela ensaia, as 10 finalistas, que são as marchinhas que são eleitas a partir de uma comissão, então a gente faz ali tem os critérios, né, de seleção, aí a gente faz esse filtro, e aí essas 10 elas vão para a final, a gente faz elas ao vivo, com a banda de apoio. E aí é um lance bem legal. Só que esse projeto, ele é um projeto que a gente gosta de inventar, né, porque aqui na cidade de São Paulo também, nesse formato, assim, festival específico, a gente não encontra, né, quiçá, eh, falando como um todo, assim, talvez tenha alguma coisa ali na Vila Madalena, mas assim, na cidade falando de uma maneira geral, a gente vê que nós somos praticamente os únicos praticantes desse rolê. Então, ele é um festival que ele tá prematuro ainda, então é um embrião ali que a gente tá plantando aqui na quebrada. A galera tá começando a entender, né,
Mas pra gente é um processo que a gente já viveu em todos esses produtos que eu já falei para vocês, então é muito natural essa construção, né. Hoje a gente faz esse festival acontecer através de, iniciativas do poder público. Então, edital, né, cachês, enfim, que a gente consegue aí de alguma forma durante o ano pelo próprio bloco, aí a gente injeta uma parte para o Festival de Marchinhas acontecer, né. Então nós esperamos aí que possa ter o quarto em 2026, se Deus quiser, e a gente conta aí com a presença de todos vocês, né, enquanto público, enquanto compositores. Trouxemos uma banda de São Luís do Paraitinga, que foi a banda Estrambelhados esse ano, foi bem legal, bem bacana, e foi um atrativo a mais dentro do festival. E o ano que vem a gente já sonha com algumas coisas aí, mas é surpresa, né, Ai, sem não spoiler. tem, não Spoiler tem. nenhum aqui. Não, Que surpresa, não surpresa. existe não. Eu ia E aí perguntar pra você como é que foi o sentimento de trazer os Estrambelhados pra cá, porque eles são de São Luís, né, do Parantinga, e vocês assistiram eles lá e trazer eles pra cá pra um evento de vocês, para o projeto de vocês. Como é que foi, assim, a sensação e estar ali assistindo? Eu participei, foi muito bom o festival inteiro e o show deles também. E aí queria saber de você, assim, como é que foi a emoção? foi uma produção muito treta de fazer. Sim. Eu puxei esse Muita coisa? oi? Muita coisa? Nossa. Treta. Começou porque a estimativa de público era muito grande naquele dia. Se não tivesse a previsão de tempo de chuva, porque o Strumbers, né, carinhosamente falando, é uma banda que ela arrasta muita gente. E os caras estavam rodando um PROAC, então casou de a gente conseguir trazer eles através do PROAC deles. Porque é uma banda grande que tem muito nome e tem um público muito fiel, assim. E aqui em São Paulo eles não tinham nada, eles acabaram fechando essa data, então foi apresentação única na cidade de São Paulo, comemorando 20 anos de Estrambelhados. E a estrutura que eles demandavam era uma coisa muito absurda, que fugia totalmente do nosso alcance. E aí a gente fez umas loucuras, tipo, pra aquilo acontecer, que foi bem pesado, assim. Mas no final deu tudo certo, né, então muito gratificante. Eh, fazer que a gente possa, compartilhar dessa fonte que a gente conheceu lá em São Luís. Então é o que eu sempre falo pra galera, né. Agora no nosso cortejo também, de 15 anos, a gente comemorou trazendo mais uma atração lá de São Luís, que foi o Mundo em Cuca Cuca, que é o primeiro bloco de carnaval lá de 1981, que lançou ali, construiu o Carnaval de São Luís do Paraitinga, né. Então, assim, são grupos, assim, de cultura popular que historicamente é surreal você falar. E a gente trouxe aqui para Itaquera, para Quebrada, para o Cortejo do Jatobá. E a galera ficou meio que sem entender nada, né, porque eles trabalham com bonecões folclóricos, né, então você tem o gato preto, tem a cuca, tem a cobra grande e tal, cada um tem uma história. E aí eu acho que é isso, né, é mais uma aba, na verdade, do jato, que é o quê? A gente trazer, né, o que a gente vê lá fora, a gente consegue, colocar aqui para os nossos e fazer esse lance acontecer, né. Então o festival ele é o fruto dessa onda do carnaval que a gente vive. Lá em São Luís o festival ele já passou de 30 edições, assim, então os caras têm uma pegada muito forte, né. Então devagarzinho a gente está construindo o nosso, e Daqui a pouco chega no 30 também. teremos aí, se Deus quiser, grandes emoções, né. Amém, namastê também. E acredito também que é isso, né, acho que igual eu falei também, o carnaval ele é a nossa cultura, a nossa ancestralidade, e é bom que o Jatobá ele tem esse leque, igual você falou, é muita coisa, né, que abrange, do festival, para aula, para oficina, para o carnaval de rua, para a cultura, enfim, abrange muitas coisas que, às vezes pega uma pessoa desprevenida, igual você falou da pessoa abrir a janela do prédio da sua casa e ver, né, o pessoal marchando na rua. Eu lembro que no carnaval do ano passado, eu não fui nesse ano, mas no do ano passado eles Ah, passar ai, eu não fui, desculpa.
Esse eu não consegui ir, eu estava, mais ocupada, mas, ano passado que foi bastante legal, assim, você via, né, o pessoal eles abrem a janela, eles curtem da casa deles, mas ainda assim estão curtindo. Eu acho que isso que é o gratificante, cada um curtindo da sua maneira e aproveitando daquilo que é oferecido ao povo, né. Ainda bem que o Jatobá faz isso de maneira gratuita, de maneira popular, que é o que importa pra gente aqui da Zona Leste, que é o que mais carece também, né. Aí da melhor maneira, né. Eu acho que se a gente for buscar, assim, o carnaval de rua que a gente mais tem, assim, de a gente falar: "Ai, que é um carnaval de qualidade", você tem que sair daqui, ir lá para o Lá, centro. né, da E aí na República, né, e pra aí curtir o Jatobá, eu só tenho que sair da casa, andar aqui 10 10 minutos, tô minutinhos, aqui, já pronto, curtindo o já é, Jatobá de boa. né, e até mais que na República tem arrastão, E aqui no aqui não Jatobá não tem. tem. Aqui não tem, Só tá tem aqui chuva às vezes, É mas a esse gente ano que arrasta o povo. é. esse ano não teve chuva pelo menos. Ah, vira Ainda só um bem, pouco né. pra lá. Não, esse ano não As teve. atividades de Jatobá, elas são sinônimos de chuva. Ai, chuva é Deus limpando o céu, tá ótimo. E é isso, gente. Queria agradecer a presença de todo mundo que está assistindo aí de suas casas, a presença da minha parceira aqui, Luísa, o G2. No outro episódio eu dei um vácuo nela, tá? Eu pensei que Desculpa, hoje não foi. E também agradecer a sua presença, Lair, por estar aqui, por estar compartilhando com a gente sobre a sua história como pessoa e também a sua história como profissional. É bastante gratificante para a gente poder absorver isso e entender. E eu também pego para mim o conselho de não desistir das coisas que eu estou fazendo, porque Eu vou é te apresentar um lugar aqui embaixo que tem aula de música ali, tem uma escolinha, só ai, te levar pra lá. eu vou, tá? Inclusive, te dou a oportunidade para você, agradecer a quem você quiser e também falar as suas redes sociais para que a gente divulgue para o pessoal e todo mundo fique ciente aí das datas, horários e enfim. Bom, na verdade, gostaria de agradecer aí a vocês, né, de Quebra Quest. É isso? É de Quebra-Cash, isso. É, Quest. É um projeto bem bacana, né, então, por exemplo, eu, a partir de hoje, vou ter um registro falando de várias memórias afetivas, né, que fazem parte de mim, assim, que eu nunca tive O a xixi de saci. oportunidade Xixi de saci. a oportunidade de explanar, assim, então isso o parabenizo, né, o trabalho de vocês, porque é isso, você deixar registrado ali, as memórias mesmo de pessoas que ajudam a somar na quebrada e amanhã não vão estar mais aqui, e terão outras, mas você vai ter ali um registro que você vai poder entender um pouco, né, daquele rolê ali. Um outro agradecimento importante também é a todos os coletivos da quebrada, né, que o Jatobá ele bebe da fonte, sempre se espelha, torna como exemplo, galera do Sucatas Ambulantes, parceiros nossos aí, galera do Coragem, né? O Reação, que para mim aí é primórdio, eu tenho um carinho muito especial, que ele foi e ainda é um grande guarda-chuva pro Jatobá. Então, um salve aí para vocês. E é isso, né? Eu acho que o lance é a gente continuar, né, nessa construção coletiva, que a quebrada ela é um caldeirão cultural, né? Então, a gente nem consegue, na verdade, usufruir de tudo que a gente tem aqui hoje, né? Então, eu tava passando esses dias ali pela Praça Brasil, aí era um dia de semana, assim. E aí eu vi a molecada ali fazendo batalha de rima, tal. Mano, achei muito louco, né, Sim. porque teve a época que era do rock da galera, Sim, agora virou a chave. versatilidade, É, versátil. isso é bem bacana. Então acho que é isso, né, esse agradecimento, essa troca que a gente tem aí, que vocês continuem acreditando na gente e que nós estaremos sempre acreditando em vocês aí também. E falar do Jatobá, as redes sociais é arroba coletivo Jatobá, do Alair, é Alair Júnior. Eu não sei como que é o arroba, mas se vocês pesquisarem lá, não terá muito Muitos os Alair Alair Júnior. Quer Júniors. dizer, tem alguns, mas vocês vão ver lá que eu tô ali com o meu instrumento. Então eu tô aí, galera, para poder ajudar, né,
Agora no meio do ano nós abriremos novamente a escolinha da orquestra, somente com instrumentos remanescentes, que a gente não preencheu vaga. Então fica o convite, as aulas aí são de sábado de manhã, às 10 horas da manhã, horário bom, você pode dormir até um pouquinho mais tarde, Não, eu vou falar, vocês vão ver. tá bom? E eu acho que é isso. Agradecer em especial aí o João, o pai dele, Wagner, e a gente tá junto aí. Muito obrigado pela oportunidade. E vocês também, meninas aí. Imagina, Valeu a demais. gente agradece. E é isso, pessoal, muito obrigada aí por todo mundo que assistiu a gente. Fiquem até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.